E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é professor Demetrio Siqueira. Eu sou professor da rede estadual do estado de Pernambuco. E hoje a gente vai estar gravando aqui a resolução do SSA 1 do ano de 2019, tá? Na verdade, a prova foi aplicada no ano de 2018, mas o pessoal costuma chamar com o ano seguinte, né, de 2019, porque o pessoal que faz para 2018 é para entrar em 2019, o pessoal que é do terceiro ano, tá? Então, pessoal, embora o canal seja relativamente novo, se você ainda não for inscrito no canal, então já peço aí que você deixe o seu like, que você inscreva-se no canal, que você ative as notificações, que a gente está gravando aí várias resoluções de provas do SSA, provas do Enem, e se você também quiser mais alguma resolução de algum vestibular específico, pode postar aí nos comentários, tá certo? Então vamos lá. A gente vai começar agora com a questão 13, que é a primeira questão da prova, e ela diz o seguinte: analise o infográfico abaixo que trata de estatísticas sobre ataques de tubarão ocorridos até meados de junho do corrente ano, publicado no Jornal do Comércio em 4/6/2018. Aqui a gente tem a radiografia dos ataques, aí fala sobre mortes, pessoas que sobreviveram e casos que ocorreram entre Piedade e Boa Viagem. Fala sobre as lesões, se são nos membros superiores ou inferiores, ou se são em ambos. E aí dá aqui o número de casos que aconteceu em cada uma dessas praias, né? Então vamos lá. Com base nas informações apresentadas, analise as afirmativas a seguir. A primeira diz o seguinte: com relação ao número de ataques ocorridos entre a Igrejinha de Piedade e o segundo Jardim de Boa Viagem, os incidentes ocorridos na Igrejinha de Piedade superam significa que é a mais, né, pessoal? Eita, desculpa, peguei o lápis aqui, deixa eu pegar o marca-texto. Pronto, então superam os de Boa Viagem em 44%. Pessoal, quando a gente vai calcular uma porcentagem, imagine que eu chego agora e digo para vocês assim, 20%. Você vai se perguntar, 20% de quê? 20% em relação a quê? Sempre que eu calculo uma porcentagem, tem que ser em relação a alguma coisa. E essa coisa é o nosso 100%. Então, como eu quero calcular esse aumento em relação à Boa Viagem, então Boa Viagem passa a ser o meu 100%. Aí a gente olha aqui nesse diagrama que está logo acima. Quantos ataques a gente teve em Boa Viagem? Olha lá onde eu estou puxando a setinha. 4. Então aquele 4, que é Boa Viagem, representa o nosso 100%. Lembrando que esse 4 aqui ele está falando dos ataques, né? Então 4 ataques são 100%, ok? Agora está falando da Igrejinha de Piedade. Na Igrejinha de Piedade foram 12 ataques aqui embaixo. Só que eu não vou colocar 12, porque eu só quero saber em quanto supera. Bem, se são 4 em Boa Viagem e 12 em Piedade, supera, o que supera é a diferença, né? 12 menos 4, 8. Então a gente vai ter aqui 8, já é a diferença, vai ser x. E aqui não preciso fazer conta para descobrir que esse x na verdade é 200%, né? Porque como 8 é o dobro de 4, x é o dobro de 100. Então tá bem errada essa primeira afirmativa, né? Vamos para a segunda. Sim, o fato de eu saber que a primeira já está errada é importante fazer isso na hora da prova, né? Tá perguntando aqui, ó, o que é que está correto? Se eu já sei que a primeira está errada, então a letra A já está errada, a letra C já está errada, porque tem a primeira, e a letra E já está errada, porque tem a primeira. Agora pode ser a letra B, que é a 3 apenas, ou a letra D, que são a 2 e a 3. Note que não é interessante você tentar fazer logo a 3, porque não vai mudar em nada. E se você descobrir que a 3 é certa, você ainda vai estar entre a letra B e a letra D, né? Então você tem que fazer a 2. Se a 2 for errada, sobra a letra B. Se a 2 for correta, tem que ser a letra D, ok? Então vamos lá, a segunda diz o seguinte: com relação às lesões, então agora vai estar falando aqui das lesões decorrentes dos ataques de tubarão. A razão, lembra que em matemática razão é sinônimo de divisão, né? A gente vai ter que dividir aqui. A razão entre o número de lesões apenas em membros inferiores e o número de lesões apenas em membros superiores pode ser representado por uma dízima periódica simples, tá?
O que é uma dízima periódica simples, pessoal? Uma dízima periódica, para começar, né, são aqueles números que são racionais e são infinitos. Tá? Eles não têm fim, mas tem um padrão de repetição. Tá? E quando é que essa dízima periódica vai ser simples? Quando após a vírgula a gente tiver apenas um número se repetindo. Tá? Então vamos ver se isso é verdade. Eu vou ter que dividir aqui, né, já que é uma razão, a quantidade de lesões em membros inferiores pela quantidade de lesões em membros superiores, tá? A gente vai ter que subir um pouquinho aqui para encontrar essas informações. Então aqui, ó, em membros inferiores a gente está vendo que foram 13 lesões e em membros superiores foram 3 lesões. Então vamos voltar lá embaixo, né? Então aqui a gente vai ter 13 para 3. E se a gente dividir 13 por 3, 4 vezes 3 são 12, aí sobra 1. Quando eu baixar o zero aqui, coloco a vírgula. 3 vezes 3, 9. Para 10 vai faltar 1. Aí eu baixo o próximo zero. 3 vezes 3, 9. Para 10 vai faltar 1. E note que esse processo agora vai ser cíclico, né? Toda vez que você tentar dividir, vai aparecer um 3 lá e um 10 aqui, tá? Então a gente vê que de fato deu uma dízima periódica que é simples, porque a partir do momento que começa a se repetir é sempre aquele mesmo número, né? E já começa exatamente após a vírgula, ok? Bem, então a gente sabe que a segunda afirmativa ela é verdadeira. Como a segunda é verdadeira, a terceira também tem que ser, porque só me resta a letra D agora para ser a alternativa correta, concorda? Bem, na prova você já passaria para a próxima questão. Como aqui a gente está estudando, é interessante que a gente responda essa terceira também, tá? Então vamos lá. Sobre a radiografia dos ataques, concluímos que a razão, novamente razão, ó, vamos ter que fazer a divisão entre o número de mortos e o de casos ocorridos entre segundo Jardim de Boa Viagem e a Igreja de Piedade é 8 para 9, tá? Então vamos lá, vou ter que fazer uma divisão agora, vou colocar aqui no canto direito, entre os mortos e os casos ocorridos, né? Então a gente vai ter que ir lá em cima, onde a gente tem aquela informação, né? Vamos subir aqui. Então aqui, ó, onde eu estou puxando a seta, 24 pessoas morreram e eu tenho 27 casos que ocorreram nessa região, tá? Então a gente vai ter aqui, lembra que em cima são as mortes, embaixo são os casos, tá? Então aqui, ó, número de mortes 24, número de casos 27. 24 e 27 dá para simplificar, pessoal? Dá, né? A gente consegue dividir tudo isso daqui por 3. Então 24 por 3 vai ficar 8 e 27 por 3 vai ficar 9. Então a razão deu 8 para 9, que é exatamente o que tem lá e é correto. A gente já sabia que teria que ser correto, tá, pessoal? A gente está fazendo aqui porque a gente está estudando, beleza? Então vamos para a próxima questão. A questão 14 diz o seguinte: no mês de setembro, uma loja de roupas teve um lucro LDY de 40.200. Então ela teve esse lucro no mês de setembro, em função do que foi investido, que eu estou chamando de Y. É sempre bom quando a gente está lendo uma questão assim, né, que envolve termos algébricos, entender o que é a letra. Então já está dizendo aqui, Y é o que foi investido. Aí diz assim: como representado nessa expressão, L de Y igual a 8Y mais 200. Ou seja, se eu quiser achar o lucro, sabendo do investido, eu tenho que usar essa função e vice-versa. Quanto deverá ser o investimento? Olha a pergunta. Quanto deverá ser o investimento? Então está me perguntando o valor de Y, né? Em reais no mês de outubro, para que o lucro obtido quadruplique, considerando essa mesma expressão para o lucro. Então, pessoal, aqui o que é que está acontecendo? Eu tenho um certo lucro que foi dado e eu quero que esse lucro seja multiplicado por 4, tá? Então, vamos primeiro fazer isso. Qual vai ser o lucro? Vamos primeiro descobrir que lucro é esse, né? No mês de outubro. Vai ser o lucro do mês de setembro, que foi de 40.200. E eu vou multiplicar isso daqui por 4, concorda? Bem, 4 vezes 40.000 dá 160.000, né? E 4 vezes 200 dá 800. Então, isso daqui vai dar 160.800.
tá? Esse é o lucro que eu espero. Só que como é que eu vou descobrir quanto foi investido? Aí eu preciso usar a função. A função me diz o seguinte, que o lucro em função do que foi investido vai ser igual a 8 vezes o que foi investido mais R$200, ok? Só que aqui eu já sei o lucro. Eu já sei que o meu lucro tem que ser de 160.800. Isso vai ser igual a 8y mais 200. Como a gente precisa encontrar aqui o valor de y, então eu preciso isolá-lo, eu vou passar o 200 para o outro lado. Eu vou isolar o y do lado direito, tá? Então aqui a gente vai ter agora 160.800 menos 200, porque passou subtraindo, igual a 8y. Eu vou puxar aqui um pouquinho para o canto direito, tá? Então vamos lá. A gente vai ter agora o seguinte, 160.800, quando eu tirar 200, vai ficar 160.600, concorda? Tudo isso igual a 8y. E agora o y, quem será? O 8 está multiplicando. Como é que vai passar para o outro lado? Dividindo. Então o y ele vai ser o resultado da divisão de 160.600 dividido por 8. Ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer essa divisão. Aqui, se você quiser, para simplificar, tá? Não tem problema nenhum, inclusive é bom. Você vai simplificando por 2. Dá para simplificar por mais? Dá. Mas é melhor ir na humildade, né? E você ir acertando. Então vá fazendo devagarzinho, tá? Para facilitar um pouco a conta final. Então vamos pegar a metade. A metade de 160.000 são 80.000. E a metade de 600 são 300. Então aqui eu tenho 80.000 e 300. E embaixo a metade de 8 é 4. Se você quiser, ainda dá para pegar a metade. Vê que vai ficando simples essas contas, né? A metade de 80.000 é 40.000 e a de 300 é 150. Então aqui eu vou ter 40.000, 150 e a metade de 4 é 2. E agora eu vou dividir por 2. Quanto vai dar a metade de 40.000, 150? A de 40.000 é 20.000 e a de 150 é 75, concorda? Então quer dizer que no final, ó, eu vou encontrar aqui 20.075. Lembra que isso representa o investimento que tem que ser feito. Então se eu investir R$20.075, eu vou conseguir obter um lucro de 160.800, ok? Então a gente sabe aqui que a alternativa correta é a letra D. Pessoal, qualquer questão que for ficando aí com dúvida, vocês podem postar nos comentários, tá certo? Então não hesite em postar nos comentários. Ou alguma observação. Se você conseguiu resolver alguma das questões que eu estou fazendo aqui, você dá o like, ok? Então a gente combina desse jeito. Bem, agora a gente vai para a questão 15. Questão 15 diz o seguinte: se dividirmos 2018 por todos os números naturais de 1 a 1000, qual o maior resto obtido? Pessoal, vê só. Vamos lembrar de algumas coisas numa divisão, né? Numa divisão, a gente tem o dividendo, que a gente chama de Dzinho, né? A gente tem o divisor, a gente tem o quociente, que é o resultado da divisão, e a gente tem o resto. Esse algoritmo aqui, né, clássico da divisão, ele me permite dizer o seguinte, que quem será o dividendo? O dividendo vai ser o quociente vezes o divisor mais o resto. Então aqui a primeira observação é que a gente aprende isso, né, lá quando está no início da nossa vida escolar, e às vezes a gente esquece que é assim que funciona, né? Então eu pego o resultado, multiplico pelo divisor, somo com o resto, se tiver, porque às vezes o resto é zero, isso vai dar o meu dividendo. A segunda observação importante aqui é que essa questão fala sobre maior resto, então eu quero um resto máximo. Bem, qual é o maior resto que eu posso ter, por exemplo, numa divisão por 8? Então eu tenho um número qualquer, eu vou dividir esse número por 8, independente do resultado que dê. O maior resto possível, vem, pensa comigo, o resto não pode ser 9, concorda? Porque se eu estou dizendo que eu fiz uma conta, aí eu subtraí, o resto deu 9, é porque o 8 ainda cabia mais uma vez. Porque se deu 9 é porque o 8 cabe no 9, concorda? Então não pode ser 9. O resto também não pode ser o próprio 8.
Por quê? Porque se o resto for 8, 8 cabe mais uma vez. Então teria errado o resultado da minha divisão. Então o resto tem que ser menor que o divisor. Só que se eu quero que esse resto seja o máximo possível, então ele tem que ser 1 a menos que o divisor. Então esse 7 aqui, numa divisão por 8, eu posso afirmar que ele vai ser o resto máximo. Pode ter restos menores que ele? Pode, claro que pode. Mas o máximo que vai ter numa divisão por 8 é o resto 7. Agora vamos pensar um pouco aqui na nossa questão. Vê só. A gente tem o número 2018. A gente quer dividir esse número 2018 por um certo divisor, que a gente não sabe quanto é. Esse resultado vai dar um certo quociente, que a gente também não sabe quanto é. Só que a gente sabe que esse resto aqui, eu quero que seja um resto máximo. E aí eu já sei que para um resto ser máximo, ele precisa ter o valor do divisor menos 1. E aqui eu vou usar o algoritmo comum que a gente está acostumado na multiplicação, que diz o seguinte, ó, vou multiplicar o resultado da divisão pelo divisor. Então aqui eu vou ter Q vezes D, que é o próprio QD. Vou somar com o resto, que é D menos 1. E vou igualar ao dividendo, que é 2018. Ok? De cara, esse menos 1 a gente já pode passar para o outro lado. Então aqui eu vou ter Q vezes D mais D. Tudo isso igual a 2018 mais 1 que passou, 2019, ok? Aí vamos lá. Perceba que o divisor, ele está tanto no primeiro termo quanto no segundo termo aqui. Então quer dizer que eu posso colocar esse D, né, de divisor aqui em evidência. Se eu retirar o D de divisor de ambos os termos, o que é que resta? É como se eu estivesse dividindo ambos os termos pelo divisor. No primeiro sobra o Q e no segundo sobra 1, né? Porque tinha D lá, é como se fosse 1 vezes D. E tudo isso aqui é igual a 2019. Então quem vai ser o divisor? Vamos encontrar uma representação aqui agora para ele, né? O divisor vai ser 2019 dividido por 1 mais esse quociente, ok? Agora, pessoal, a situação aqui é a seguinte, que a gente precisa interpretar. Eu quero que o resto seja o maior possível. Só que o resto, ele depende do divisor. Aquilo que está de vermelho aqui na nossa tela. O resto tem que ser o maior possível, mas esse resto depende do divisor. Então, note que quanto maior for o valor de D, maior será o valor de D menos 1. Se D for 10, D menos 1 é 9. Se D for 20, D menos 1 é 19. Então, se eu quero que esse D menos 1, que é o resto, seja o maior, é porque o D também tem que ser o maior possível, tá? Então, aqui eu tenho um valor para D, só que D é um número que está sendo dividido por 1 mais Q. Ou seja, se eu quero que esse D ele seja o maior possível, o que é que precisa acontecer com esse denominador aqui? Esse denominador precisa ser o menor possível, né? Mas como a gente está trabalhando aqui também, uma observação, com números que são naturais, eu estou dividindo o 2018 por um número que é de 1 a 1000. Então eu não posso pegar o que qualquer coisa aqui, né? Tem que ser um número que o 2019 seja divisível por ele. Bem, o 2019 é divisível por 2? Não, porque ele não é par. O 2019 é divisível por 3? Vamos lá, como é que a gente sabe? Somos algarismos, né? Então aqui eu vou somar. Vou somar e depois vou apagar, tá? 2 mais 0 mais 1 mais 9. 2 mais 1 são 3, 3 mais 9 são 12. Como 12, que é a soma dos algarismos, é um múltiplo de 3, então quer dizer que esse número é divisível por 3. Então, se esse número é divisível por 3, o menor valor que eu posso colocar aqui embaixo é o número 3. Concorda? Só que para um número aqui de baixo ser 3, como eu já tenho 1, então significa que esse Qzinho aqui precisa valer quanto, pessoal? 2. Porque aí quando eu fizer 2 mais 1 vai ser 3. Aí eu vou estar dividindo pelo menor número possível. Pode ser que 2019 seja divisível por outros números? Pode. Pode ser que ele seja por 9, não sei, tá? Então pode ser que ele seja por outros números também, mas o menor eu garanto que é 3, tá?
E se ele for menor, o divisor será o maior, que é o que eu estou querendo. Então vamos lá. Se a gente já sabe que o valor de Q é 2, a gente já consegue achar algumas coisas importantes aqui, né? Vamos ver como é que a gente pode fazer aqui. Bem, quem vai ser D? Primeira coisa que eu posso fazer na sequência aqui é achar o próprio valor do D. Porque como o D é 2019 dividido por 3, então eu posso fazer essa divisão aqui para achar o valor de D, tá? Então vamos fazer a divisão. 2019, a gente viu que era divisível, né? Agora quanto é o resultado, aí já é outra história. Vou começar com 20 aqui, né? 6 vezes 3 são 18. 18 para 20 falta 2. Aí agora a gente baixa esse 1. Vai dar 7, né? 7 vezes 3 são 21. Para 21 não falta nada. E agora baixa o 9. E 3 vezes 3 são 9. E aí o resto é 0. Ou seja, uma divisão exata, né? Então o que é que eu acabei de encontrar, pessoal? Eu acabei de encontrar que o divisor vale 673. Eu não sei se vai ter essa alternativa. Ela não é a correta ainda, tá, pessoal? Não tem. Mas seria perigoso até se tivesse, né? Porque o que está sendo pedido não é o divisor, né, pessoal? O que está sendo pedido aqui é o resto máximo. E a gente sabe que o resto máximo é 1 a menos que o divisor. Como o divisor deu 673, então o resto máximo será 672, já que ele é 1 a menos, concorda? Então aqui a resposta correta vai ser... Epa, peraí que eu passei demais. A resposta correta aqui vai ser 672, letra B. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, posta aí nos comentários, beleza? E aí, relembrando, se você é novo no canal, eu peço que você curta esse vídeo, que você se inscreva e que você ative as notificações, tá? Compartilhe aí com o pessoal, se você conhece alguém que de repente está estudando para a prova do SSA, se você está fazendo uma revisão final para o Enem, então essas questões podem te ajudar e pode ajudar uma pessoa que você gosta também, tá certo? Então é isso daí. Vamos continuar. Agora a questão 16 diz o seguinte: considere a figura a seguir. Com base nela, assinale a alternativa que apresenta uma figura obtida quando realizamos uma simetria de reflexão segundo um eixo vertical. Pessoal, para quem não sabe, né, uma simetria de reflexão é como se fosse um espelho, tá? Então pensa na situação aqui o seguinte: eu tenho um espelho aqui vertical, que vai ser o meu eixo, né, de reflexão, e eu faço, por exemplo, uma curva desse tipo. Eu coloco aqui um ponto vermelho, vou fazer uma curva descendente até chegar em um ponto azul. O que é que acontece quando eu fizer a reflexão em relação a esse eixo vertical aqui? O ponto azul, que estava mais próximo do espelho, ele na reflexão continua estando mais próximo do espelho. Então ele vai estar aqui, ó, a uma certa distância, que é a mesma distância que ele estava para fora do espelho. E o ponto vermelho, que estava a uma distância um pouco maior de chegar no espelho, ele vai continuar estando a mesma distância de chegar no espelho. Então o ponto vermelho continua aqui. E aí a gente tem uma situação desse tipo. Então essa segunda imagem é reflexão da primeira, tá? Em relação a um eixo vertical. Aí agora a gente quer pegar essa nossa figura e fazer aqui também uma simetria de reflexão nela em relação a um eixo vertical. Então vamos lá. Eu vou traçar um eixo vertical, que vai ser esse eixo aqui, ó, que eu estou fazendo de preto aqui. Vou aproveitar esse lado do retângulo, tá? Pronto, e esse daqui que eu estou fazendo uma seta para baixo, uma seta para cima, vai ser o meu eixo de simetria. Bem, o quadrado grande, nota que ele está mais próximo do eixo, concorda? Do que o quadrado pequeno. Então, se o quadrado grande está mais próximo do eixo, dentro do espelho ele vai continuar estando mais próximo do eixo, tá? Então, aqui, ó, vou fazer um tracejado, e aqui eu vou colocar o quadrado grande mais próximo do eixo. Assim como ele está fora do espelho, ele vai ficar dentro do espelho. Então, primeiro eu vou ter o quadrado grande. Eu vou logo desenhar os 4 círculos aqui, tá, pessoal? Sem pintar nenhum, depois a gente pinta. E agora eu vou fazer aqui, ó, esse segmento de reta que os une e vou fazer o quadrado menorzinho. Como fora do espelho o quadrado menor está mais distante, dentro do espelho ele também vai estar mais distante. Aí eu tenho agora um círculo em cima e 2 círculos embaixo. Pronto, agora vamos entender aqui a situação. Vamos começar com um quadrado pequeno, né?
O quadrado pequeno não tem muito o que falar, né, pessoal? O círculo de cima ele estava pintado, então agora o círculo de cima vai continuar pintado, ok? Não tem muito o que falar em relação a isso. Os dois círculos de baixo estavam vazios, então continuam vazios. Agora aqui tem que prestar atenção no que vai acontecer com o quadrado grande. Quer ver só? Esse círculo que está pintado aqui, que eu estou pintando de vermelho, é o círculo que está na linha superior, né? Ele está mais próximo do eixo de simetria do que o círculo que está vazado na mesma linha. Então, quando eu for para dentro do espelho, o círculo que está mais próximo do eixo vai ter que ser o círculo pintado também. Se ele é do mais próximo fora, ele vai continuar sendo o mais próximo dentro. Então, vai estar aqui, esse círculo pintado. E o mesmo raciocínio para o de baixo. O de baixo agora pintado, ó, nota que ele é o que está mais distante nessa segunda linha do eixo de simetria. Então, lá dentro do espelho, isso vai acontecer do mesmo jeito. Ele vai ser o que vai estar mais distante lá, ok? Então, aqui a gente já tem a nossa representação da simetria em torno de um eixo vertical, beleza? Então vamos só procurar qual é a alternativa aqui que condiz com o que a gente achou, né? A gente tem uma diagonal, deixa eu diminuir um pouquinho para pegar a letra E também, pronto. A letra E já está errada, a letra D e a letra C estão erradas, porque começam com um quadrado pequeno, então é A ou B. O quadrado grande está igual em ambas, então tem que ser a letra A, né, pessoal? A gente vê aqui que é a letra A que está mais coerente, aí está exatamente igual ao desenho que a gente encontrou. Deixa eu fazer um desafio para vocês. Tenta fazer essa questão, ao invés de ir com o eixo de simetria vertical, com o eixo de simetria horizontal. Faz com esse eixo aqui que eu estou grifando de azul agora, ó. Tenta fazer como ficariam esses dois quadrados aí em relação a isso. Então eles ficariam aqui nessa região de baixo, tá? Dentro desse retângulo aqui. Então tenta fazer. Se você conseguir, posta aí nos comentários, beleza? Mas se não conseguir, você também posta, que é para eu mostrar como é que fica, ok? Então vamos para a próxima questão. A questão 17 diz o seguinte: qual dos gráficos a seguir representa duas grandezas que são inversamente proporcionais, cuja equação que as relaciona é y igual a 5 por x? Pessoal, para ser sincero com vocês, nem precisava dessa equação, tá? Aqui tem uma coisa importante sobre proporcionalidade que a gente precisa conhecer, que é o seguinte: quando as grandezas elas são diretas, que a gente vai relacionar, né, diretas de uma maneira simples, que a gente vai relacionar em um plano cartesiano, o gráfico que representa grandezas diretas vai ser uma reta. Já quando a gente vai representar grandezas que são inversas, o gráfico no plano cartesiano vai representar um arcozinho de uma figura chamada hipérbole, tá? Que às vezes o pessoal costuma chamar de folha da hipérbole, que é mais ou menos isso, que está ali em uma das alternativas, que é uma figura mais ou menos desse tipo, ok? Quanto mais inversamente proporcional uma for em relação à outra, mais essa curvatura se aproxima da origem. Por exemplo, se eu pegar uma situação, a que eu já fiz ali já é inversamente, tá? Mas se eu pegar uma situação que eu tenho uma curvatura assim, ó, se aproximando bastante da origem para poder fazer essa curvatura assim, aí eu tenho que essas duas grandezas aqui são mais inversamente proporcionais entre si do que as duas anteriores, tá certo? Então aqui não precisava nem de saber qual seria a minha função, a minha equação, né? Porque aqui eu já sei que a letra correta tem que ser a letra C, ok? Então fica essa observação. Qualquer dúvida, pessoal, posta nos comentários, tranquilo? Então lá, questão 18. Epa, peraí que ela voltou. Questão 18 diz o seguinte: os dois polígonos regulares a seguir são semelhantes. Então já está fazendo uma afirmação importante aqui. A razão de semelhança de B para A é de 3/5, tá? Pessoal, como é que você encontra razão de semelhança? É você dividindo um comprimento maior por um comprimento correspondente na outra figura menor. Mas isso daqui a gente também pode inverter. A gente pode fazer um comprimento menor, não vou nem dizer que é igual, tá? Vou colocar assim, ou um comprimento menor dividido por um comprimento maior, ok? No caso dessa daqui, né, como é da B para A, eu estou saindo de uma menor para uma maior, concorda? Então aqui é como se ele estivesse me dizendo assim, ó. Eu estou vendo que na figura A, o lado desse hexágono, ele mede 6. O correspondente na figura B é esse que eu estou pintando de preto aqui, que eu vou chamar de Lzinho.
Então, quando eu digo que a razão de semelhança é de 3 para 5, significa que se eu pegar Lzinho e dividir por 6, nota que é o comprimento menor pelo comprimento maior, isso é a mesma, vai estar na mesma proporção de 3 para 5, ok? E aqui a gente consegue achar o valor desse lado. Então vamos fazer aqui, ó, meio pelos extremos. 5 vezes L será 5L e 6 vezes 3 será 18. Pessoal, perdoa porque eu acabei nem lendo as alternativas, tá? Mas eu vou encontrar esse L aqui. Então, quem será L? L será 18 dividido por 5. Eu não sei se você já acompanhou algum outro vídeo aqui no canal, mas em outras resoluções do SSA, eu falo, né, que o 5 é um número que aparece bastante em divisões, né? O fato do nosso sistema ser decimal também. Mas como é que se faz para dividir rapidamente por 5? Então, se você não conhece a técnica, é simples. Você vai pegar esse 18, o 18 ou qualquer número, né, que esteja no numerador, e você vai dobrar. Quando você dobra 18, dá 36, concorda? E aí, isso é voltar uma casa, você vai ter aqui 3,6. Então, quer dizer que o lado do hexágono regular menor mede 3,6. Vamos ver aqui, com base nessas informações, analise as sentenças seguintes. Pessoal, vamos lá, medida do perímetro do polígono B, no final das contas eu teria que encontrar o lado, né? A medida do perímetro do polígono B corresponde a 60% da medida do perímetro do polígono A. Bem, a gente já viu aqui que quando eu vou calcular uma porcentagem, ela é sempre em relação a alguma coisa. No caso dessa porcentagem, está dizendo que é 60% de quem, de quanto? 60% do perímetro de A. Ou seja, o que é que significa isso? Que se eu for fazer uma regra de 3, o perímetro de A será o meu 100%. E o perímetro de B será o meu X, que eu quero saber se é 60%, tá? Antes de fazer essa conta, vamos para a afirmativa 2. Ela diz o seguinte: os ângulos do polígono B têm medidas inferiores a 30% das medidas do polígono A. Pessoal, uma dica extremamente valiosa aqui, nunca esqueça disso. Sempre que eu pego duas figuras que são semelhantes, eu vou poder ter a possibilidade de ter lados com medidas diferentes, consequentemente perímetros também, áreas com medidas diferentes. Então eu posso ter uma gama de medidas que são diferentes, mas uma coisa que não muda são os ângulos. Então, se eu tinha um ângulo de 90 graus, ele continua de 90 graus. Se eu tinha um ângulo de 120 graus, ele continua de 120 graus, mesmo que eu reduza a figura, tá? Então, aqui quando está dizendo que os ângulos têm medidas inferiores, a gente já pode afirmar que isso daqui é uma afirmação falsa, tá? Então, a 2 já está errada. Se a 2 está errada, a gente já consegue eliminar a letra B, porque tem 2. A gente consegue eliminar a letra C, porque tem 2. A gente consegue eliminar a letra D. E a gente consegue eliminar a letra E. E a gente mostra que só a 1 é verdadeira, né? É uma coisa bem interessante. Não costuma acontecer uma situação dessa, mas aqui aconteceu, tá? Ao invés de mostrar que a 1 é verdadeira, eu prefiro comentar porque que a 3 é falsa, tá? Porque a 1 fica até como uma questão aí para você tentar, tá? Você no final dessa questão pausa o vídeo, tenta fazer a 1 para mostrar que de fato dá 60%, e aí você posta nos comentários se conseguiu. Mas essa 3 aqui, ela é muito importante, que diz o seguinte: as áreas dos dois polígonos estão na mesma razão de semelhança que as medidas dos perímetros. Pessoal, quando a gente está falando de razão de semelhança, deixa eu escrever, né? Quando a gente está falando de razão de semelhança, eu falei para vocês no início dessa questão como é que a gente descobre, né? A gente descobre utilizando comprimentos. Então eu pego um comprimento de uma figura e divido pelo comprimento da outra figura, ou do menor para o maior, ou do maior para o menor. Aí é você que decide como é que você prefere trabalhar. Só que quando a gente está falando de área, a área ela não é um comprimento, né, pessoal? Quando a gente está falando de área, a gente está falando de superfícies, ou seja, figuras que têm duas dimensões. Então, o que é que significa isso? Que se eu pego o comprimento de uma figura menor e eu divido pelo comprimento de uma figura maior,
Isso daqui vai dar a minha razão de semelhança, que eu estou chamando de R. Agora, quando eu estou falando de área, a área da menor para a área da maior, aí agora essa razão de semelhança já vai ter que ficar elevada a 2. E se eu tivesse, não é o caso, falando de volume, o volume da menor para o volume da maior, sempre mantendo a mesma ordem. Seria essa razão de semelhança, só que agora ao cubo, porque o volume tem 3 dimensões, né? A figura que tem volume tem 3 dimensões, que é o comprimento, a largura e a altura, tá? Então é por isso que a 3 está errada, porque está dizendo que está na mesma razão, não está. Ela fica ao quadrado, porque eu estou falando da área agora, ok? Então só sobrou a 1 realmente ser a correta, e eu peço aí que você tente fazer, ok? Vocês conheciam esse método de dividir por 5? Então posta aí também nos comentários, beleza? Então dando continuidade aqui, agora a gente vai para a questão 19. Essa questão diz o seguinte: em um mesmo sistema de coordenadas cartesianas, considere as representações das funções f de x igual a x ao quadrado menos 4, uma função quadrática, e g de x igual a menos x menos 2, uma função do primeiro grau. Em quantas regiões essas representações dividem o plano? Vamos lá, pessoal. Está pedindo aqui que eu considere as representações dessas funções no plano cartesiano. O que é que significa uma representação de uma função no plano cartesiano? É o gráfico, né? Então está pedindo que eu faça o gráfico da primeira e que eu faça o gráfico da segunda, tá? Vamos pensar logo na primeira, que ela é um pouquinho mais difícil. Ao invés de f de x, eu vou chamar de f mesmo, tá? Mas é porque a gente pode chamar de y. O f é bom que diferencia do g, mas qualquer coisa eu faço aqui com cores diferentes, tá? Então eu vou chamar de y mesmo. Na função do segundo grau a gente tem isso daqui, y igual a x ao quadrado menos 4. Bem, a gente já sabe que como é o gráfico de uma função do segundo grau, vai ser uma parábola, né? A parábola, deixa eu puxar uma seta aqui para cima, ó, ela pode ter assim a concavidade para cima ou ela pode ter a concavidade para baixo, ok? Existem alguns pontos que são bem importantes aí na parábola, que é o vértice da parábola e as raízes, né, da minha função, que são os locais onde essa parábola vai tocar o eixo x, ok? Mas vamos lá. Se você conhece aqui, né, os coeficientes, a relação que existe entre os coeficientes e o gráfico, está bem fácil de fazer isso daqui. Porque a gente sabe que o coeficiente A aqui, ele vale 1, concorda? O coeficiente B aqui, ele vale 0. E o coeficiente C aqui vale menos 4. O que é que significa isso no plano cartesiano? Pessoal, eu vou desenhar um plano cartesiano aqui. Ele não vai ficar muito grande, tá? Mas vamos ver se é suficiente. E aí eu vou fazer assim, ó. Vamos fazer um esboço de como seria o gráfico aqui, né? Tenho aqui o eixo x, tenho aqui o eixo y. Então pense na seguinte situação: o coeficiente C é o local onde a parábola passa no eixo y. Então eu já sei que essa parábola passa no eixo y aqui, ó, nesse menos 4, ok? E eu sei que ela tem concavidade para cima, por quê, pessoal? Porque o A é positivo, o A vale 1. Sempre que a concavidade for para cima, é porque o coeficiente A é positivo. Então aqui eu tenho uma concavidade para cima. Agora, onde é que essa parábola vai passar no eixo x? Bem, qualquer ponto do eixo x é quando y é 0. Então, se eu pegar essa função aqui, onde eu estou puxando a setinha, logo ao lado da função, e substituir o y por 0, eu vou estar encontrando as raízes. Então, eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado menos 4. Só é passar o menos 4 para o outro lado. Então, vai ficar 4. E aqui continua x ao quadrado. E o quadrado, quando passar para o outro lado, passa em forma de raiz, né? Então, o que é que a gente vai encontrar? Que x vai ser igual a mais ou menos 2. Porque lembra que tanto o 2 quanto o menos 2 são raízes de 4, tá? Raízes quadradas. Então, quer dizer que essa função, né, ela passa no menos 4, mas ela também vai passar aqui, ó, no eixo x no menos 2 e no eixo x no 2. Então, aqui eu já posso desenhar a minha função, né? Eita, aqui ficou meio feio, né? Deixa eu voltar aqui, tentar fazer com uma linha só para ver se vai. Ele agora criou uma figura ali, acho que apagou tanta coisa que eu nem sei, pronto.
Vamos lá, aqui eu vou fazer subindo. Não vai ficar muito bom não, tá, pessoal? E aqui eu vou fazer subindo. A ideia é mais ou menos essa. Era para ficar como se fosse uma letra U, tá? Ficou meio estranho ali, mas dá para entender a ideia. Aí você pode se perguntar, como é que eu garanto que não tem nenhum ponto abaixo desse menos 4, né? Como é que eu posso garantir que esse menos 4 ele é o vértice? É porque o B vale zero. Quando o B vale zero, a gente sabe que o eixo Y vai estar cortando a parábola exatamente ao meio, como se fosse um eixo de simetria, e o que significa que o coeficiente C será o próprio vértice, tá? Então por isso que eu posso garantir que é só do menos 4 para cima aí. Agora o que é que vai acontecer com a segunda função? Ela é bem mais fácil, né? Que é a função y igual a menos x menos 2. Então vamos lá, no caso de uma função do primeiro grau, que a gente representa por ax mais b, o a aqui, né, a gente tem que, deixa eu pegar de preto também, a gente vai ver aqui que o coeficiente a, ele vale menos 1, e que o coeficiente b vale menos 2, ok? O coeficiente a diz se a reta sobe ou desce, no caso de uma função do primeiro grau é uma reta. Como o coeficiente angular aqui é negativo, a reta desce. E o coeficiente linear é menos 2. Então quer dizer que essa reta desce, mas ela desce passando aqui, ó, nesse ponto aqui, que é o ponto menos 2. Agora, onde é que essa reta vai passar no eixo x? Eu faço exatamente o mesmo raciocínio que eu fiz para a função do segundo grau. Eu vou igualar aqui, ó, o y a zero, e eu vou ter que 0 é igual a menos x menos 2. Vou passar o menos x para o outro lado e a conta já acabou, porque o menos x vai ficar x igual a menos 2. Então significa que x igual a menos 2 é raiz dessa função. Então essa reta eu já sei que ela passa no menos 2 no y, ela também vai passar no menos 2 no x. Então essa reta ela é mais ou menos assim, ó. Mais ou menos uma situação desse tipo. Aí agora vamos lá. A pergunta aqui são em quantas regiões essa figura está dividindo o meu plano. Então aqui tem algumas coisas para a gente pensar, porque tem várias regiões entre essas retas, né, pessoal? Eu vou tentar fazer aqui colorido, vou pegando o marca-texto para ver se a gente consegue. Então vamos lá. A primeira região que a gente vê de cara é essa aqui, ó, que eu estou pintando de amarelo, que ela está acima da reta azul e está entre essa curvatura da letra U, ok? Então essa primeira região aqui, ó, ela já chama uma certa atenção, né? Já é uma região. Agora, qual é a próxima região? É aquela que vai estar à direita da parábola e acima da reta, que é essa região aqui, ó, que eu estou pintando agora de verde. Essa região que eu estou pintando de verde, eu estou pintando, mas não está saindo. Pronto, agora saiu. Já é uma segunda região, está à direita da parábola e acima da reta. Sempre estará por cima dessa reta. Então já é uma segunda região. Agora de azul. Uma terceira região é a que está à esquerda da parábola e acima da reta. Então seria mais ou menos essa região aqui, ó, que eu estou pintando, ok? E continuando até o infinito. Bem, existe mais alguma região? Existe. Existe uma região ali, que é bem estranha ela, né? Que está entre a reta e a parábola. Que é essa que eu estou pintando agora aqui, ó. Com a cor meio rosa. E ainda existe mais uma região, né, pessoal? Para a gente concluir aqui. Que é essa que está abaixo da reta e abaixo também da parábola, né? Toda essa região aqui, ó, vai estar tanto por baixo da reta quanto por baixo da parábola, ok? Então a gente conseguiu dividir esse plano cartesiano em quantas regiões, pegando os gráficos dessas duas funções aí, né? Então a gente conta aí amarelo, azul, verde e rosa são 5 regiões, né, pessoal? Então a gente conseguiu dividir em 5 regiões esse plano cartesiano. Tranquilo? Então vamos para a questão 20. A questão 20 diz o seguinte: Ana leva 15 minutos todos os dias para chegar ao seu trabalho, viajando de metrô. Deixa eu pegar um marca-texto aqui. Esse programa que eu estou utilizando, ele está um pouco lento. Então quando eu clicar, se demorar um pouquinho, pessoal, vocês deem esse desconto aí, tá? Ana leva 15 minutos todos os dias para chegar ao seu trabalho, viajando de metrô. Trabalha durante 8 horas por dia e utiliza apenas 1 hora e 15 minutos de intervalo para o almoço, a fim de conseguir largar mais cedo. Para retornar, ela pega uma carona com seu irmão e leva exatamente 35 minutos
para chegar à sua casa, por causa do tráfego intenso no horário. Nessas condições, Ciana sai de casa. Então, ó, Ciana sai de casa todos os dias às 7 horas e 30 minutos. Em que horário, essa é a pergunta da questão, ó, em que horário ela chega na sua casa? Essa é a pergunta da questão. Então a gente tem que saber quanto tempo ela fica fora, concorda? Para a gente saber quanto tempo ela fica fora, a gente precisa somar os tempos que a gente grifou aí de verde. Então vamos lá. O 15 minutos lá de cima, quando eu for somando, eu vou passando um X para não correr o risco de somar novamente, tá, pessoal? Aquele 15 minutos lá de cima com 15 minutos que tem aqui, ó, na segunda linha, já são 30 minutos. Esses 30 minutos com 1 hora, já são 1 hora e meia. Com mais 8 horas, já são 9 horas e meia, concorda? Com mais 35 minutos, então eu vou formar aqui 10 horas e 5 minutos. Esse daqui é o tempo que ela passa na rua, que ela passa fora de casa todo dia. Bem, como ela sai às 7 horas e 30 minutos, então aqui isso é somar, né? Eu tenho 7 horas e 30 minutos, que é o horário que ela sai de casa, mais ela vai passar 10 horas e 5 minutos na rua. Aí vai ser a hora que ela vai chegar em casa, tá? Após 10 horas e 5 minutos ela chega em casa. Bem, 10 mais 7 são 17 horas e 30 mais 5 são 35 minutos. Então ela vai chegar em casa às 17 horas e 35 minutos, ok? Então a alternativa correta aí é a letra D. Beleza? Então, pessoal, se você está acompanhando até aqui, eu peço que você curta esse vídeo, se você estiver gostando, se estiver te ajudando em alguma coisa essa resolução, que você compartilhe com o pessoal e se inscreva no canal. E não hesite em comentar se você tiver alguma dúvida, ok? Então vamos continuar. Agora a questão 21 diz o seguinte: um representante de produtos de informática comprou um computador ao seu fornecedor e o colocou à venda com um lucro de 40%. Após meses, como não estava conseguindo vender o computador, passou a oferecê-lo com um desconto de 25% sobre o preço de venda. Assim, esse representante teve sobre o preço de compra do computador um lucro ou um prejuízo de quantos por cento? Pessoal, vamos pensar numa situação aqui que é a seguinte: ele comprou por um certo valor e inicialmente ele teve um lucro de 40%. Então isso é uma porcentagem que aumentou o meu preço, né? O meu preço inicial. Depois ele deu um desconto de 25%. Esse é um tipo de porcentagem que já diminui o meu preço. Qual é o erro mais comum que existe aqui nesse tipo de questão? Muita gente pensar assim: bem, se eu estava lucrando 40% e agora eu estou dando um desconto de 25%, muita gente pega do 40% e tira 25% e vai achar 15%. E note que nas alternativas aqui nem sequer tem esse 15%. Então, tem 15 sobrando, porque 40 é maior, né? Então isso vai me dar um lucro, então tem 15 sobrando. Pessoal, está completamente errado esse raciocínio, né? Porque você tinha aqui, ó, um preço que tem um certo valor inicial. Aí esse preço que tem um certo valor inicial, eu aumentei em 40% para poder chegar nesse preço aqui, que tem um preço com valor final. Agora, esse preço aqui de cima, eu vou estar reduzindo nele 25%. Então, eu vou pegar nesse preço aqui de cima e vou dele retirar 25%. Aí você se pergunta: então por que eu não posso fazer 40 menos 25? Porque aí não está a questão agora. Esse 25% é 25% de quem? É 25% de PF, que é o valor final. Então, se depender da porcentagem azul, esse PF aqui é que é o 100%, que é dele que eu estou calculando. Já o 40% não é de PF, o 40% é de P0, que é o preço inicial. Então, se depender do 40%, quem é o 100% é esse daqui. Então, são 100% diferentes, tá? Por isso que eu não posso fazer 40 menos 25. Bem, como é que faz então? Existe uma fórmula que eu não tenho certeza se você vai ter estudado, que ela é bastante conhecida, que é a fórmula de porcentagens sucessivas.
Então, quando você aplicou uma porcentagem, após você ter aplicado, você aplica outra e assim sucessivamente. Então, você pode utilizar essa fórmula de porcentagens sucessivas. O que é que ela diz? Que o valor final da minha grandeza vai ser o valor inicial que multiplica 1 mais ou menos a porcentagem, que multiplica 1 mais ou menos a porcentagem e assim sucessivamente, ok? O que é que significa esse 1? Esse 1 aqui representa 100%, porque 100% é 100 por 100, e aí se eu dividir 100% dá 1. O que significa que as porcentagens precisam estar na representação decimal, obrigatoriamente. Você tem ali mais ou menos, o que é que significa isso? Se for um aumento, a gente coloca mais, se for uma redução, a gente coloca menos, tá? Basicamente é isso. Aí você tem um valor final e um valor inicial. Pessoal, quando se tratar de uma questão que eu quero saber o valor final, só isso, aí eu substituo o valor inicial pelo que a questão me der. Mas se for uma questão que está me pedindo sobre porcentagem, que é o caso dessa, mesmo que a questão me dissesse que inicialmente o produto custava R$80, por exemplo, eu posso chegar aqui no valor nesse V0, né, que é o valor inicial, e colocar R$100. Por que que é bom colocar para o valor inicial R$100? Porque os R$100 passa a ser o 100% e fica fácil no final você saber se aumentou ou diminuiu. Porque se o valor final der mais que 100 é porque aumentou. Se o valor final der menos que 100 é porque reduziu. E o tanto que passar de 100 ou o tanto que reduzir em relação a 100 vai ser a porcentagem que a gente está procurando. Se não ficou claro, vamos fazer essa conta aqui. Quem vai ser o valor final? O valor final vai ser o valor inicial, que eu vou atribuir R$100 para ele, que multiplica 1. Lembra que inicialmente foi um lucro, né? Então, mais 40%. Agora, ó, 40% a gente sabe que é 40%. Então, vou puxar uma setinha aqui em cima. O que é 40%? É eu cortar o 0 e 4 por 10 é 0,4. Então, aqui vai ficar 1 mais 0,4. Cuidado. Que multiplica 1, aí agora vai ser menos. Por que menos? Porque foi uma redução, foi um desconto depois. De quantos por cento? 25%. Então, quem vai ser 25%? É 25 por 100. Quando eu dividir 25 por 100, volta duas casas, né, pessoal? Então, fica 0,25. Pronto, como não tem uma terceira porcentagem, a conta acaba aqui, né? A armação da conta, né? Agora a gente vai continuar com ela. Então, aqui a gente vai ter 100 vezes 1 mais 0,4 é 1,4 vezes 1 menos 0,25 é 0,75. Então, primeiro eu vou fazer essa multiplicação aqui de 100 vezes 1,4. Isso é andar duas casas decimais, concorda essa vírgula? Então, esse 1,4 vai ficar 140, porque se eu andar uma casa fica 14, se eu andar mais uma, 140. E esse 140 eu preciso multiplicar por 0,75. Então, eu vou fazer essa conta aqui no cantinho e ver quanto é que vai dar. Quanto é 0,75, porque eu nem precisava colocar esse zero na verdade, né? Vezes 140. Aqui eu vou colocar 14 e no final eu coloco zero, tá? 5 vezes 4, 20, vai 2. 7 vezes 4, 28. Com 2, 30, vai 3. 4 vezes 0, 0, e aí fica o 3. 5 vezes 1, 5. 7 vezes 1, 7. 0 vezes 1, 0. Agora soma tudo. 0, 5, 10, vai 1 e 1. Agora lembra que era 140, né? Então eu vou colocar um 0 aqui no final, para poder compensar aquele 140 que tinha lá em cima. E como o número é 0,75, ele tem duas casas decimais, então aqui eu também preciso voltar duas casas decimais. Então eu vou descobrir que o valor final desse produto ficou a R$105. Agora veja que coisa interessante. Qual era o valor inicial que eu tinha colocado, pessoal? R$100. E agora ele está a 105. Então, ele está R$5 maior, concorda? O preço. Ele está acima do valor inicial em R$5. Aí, por isso que eu peguei R$100 para ser o meu parâmetro aqui. Por quê? Porque um aumento de R$5 significa um aumento de 5%. Porque R$100 é 100%. O valor absoluto vai coincidir com o valor percentual. Por isso que é bom pegar 100, ok? Então, se eu dou um aumento de 40% e depois eu dou um desconto de 25%, isso é a mesma coisa de estar dando um aumento de 5%, independente do valor do produto. Isso daqui não interessa se é para um carro, se é para uma casa
ou se é para um celular. Se eu dou um aumento de 40% e depois eu reduzo em 25%, significa dar um aumento de 5%. Ok, pessoal? Então, embora não seja uma fórmula tão conhecida, tá aí essa fórmula de porcentagens sucessivas que é bastante utilizada, né? Então, vamos lá. Agora a questão 22 diz o seguinte: no loteamento Terra Boa, há um terreno de formato triangular, conforme o esboço a seguir, que tem um dos lados medindo 7 de comprimento e o outro 5. O terceiro lado desse terreno forma com o lado de comprimento 5 metros um ângulo de 60 graus. Com base nessas informações, qual a medida em metros do comprimento do terceiro lado desse terreno? Pessoal, aqui é bom ter cuidado com uma coisa. A gente tem esse triângulo aqui, que eu estou grifando de laranja, né, que é o triângulo que está sendo citado aí na questão. E a gente olhando para esse triângulo, a gente tem a impressão que nesse vértice aqui que eu estou puxando a setinha, a gente tem ali um ângulo de 90 graus. A gente tem essa forte impressão que eu tenho um ângulo de 90 graus. No entanto, eu não posso afirmar que eu tenho esse ângulo de 90 graus. É isso que eu quero chamar a atenção. Então, por mais que uma figura pareça que o ângulo é de 90 graus, se não for uma coisa óbvia, por exemplo, um prédio que foi construído, uma árvore, a gente vai saber ali que hipoteticamente faz 90 graus com o solo, a não ser que seja uma coisa desse tipo, você não pode simplesmente supor, para facilitar a questão, que o ângulo tem 90 graus, tá? Um certo ângulo ali desconhecido. Então a situação aqui é a seguinte: eu tenho um triângulo qualquer, que eu não faço a mínima ideia se ele é retângulo ou não. Eu sei que um lado é 5 e outro é 7. Então vamos colocar isso aqui, ó. Eu vou pegar um triângulo qualquer, ver que eu estou desenhando um triângulo qualquer aqui. E aí eu vou dizer que nesse triângulo, um lado mede 5, vamos supor que seja esse daqui, e o outro lado mede 7, vamos supor que seja esse daqui. O terceiro lado, que é o que eu quero encontrar, eu vou chamar de x, tá? Aí o que é que essa questão me fala? Que o terceiro lado, que é esse x, forma com um ângulo, o terceiro lado desse terreno forma com um lado de comprimento 5 um ângulo de 60 graus. Então vamos lá, lembra que o terceiro lado que eu chamei aqui foi x. Então está dizendo que x forma com 5 um ângulo aqui de 60 graus. Pronto, e só com essas informações a pergunta é: qual é o valor de x? Se fosse um triângulo retângulo, aqui seria bastante simples, porque bastaria usar ou seno, ou cosseno, ou tangente. Bem, se você não já viu outras resoluções de prova do SSA 1 e você está no primeiro ano, saiba, certamente vai cair uma questão onde você vai precisar usar seno, cosseno e tangente. No caso dessa, vai até um pouco além, né? Porque no caso dessa questão aqui eu tenho dois lados e quero achar um terceiro, mas eu não sei que o triângulo é retângulo. Então, para resolver um problema desse tipo, a gente vai ter que usar a famosíssima lei dos cossenos. Então, quando é que eu utilizo a lei dos cossenos? Quando eu tenho dois lados e quero achar um terceiro. Aí você diz, mas não é Pitágoras que eu utilizo quando eu tenho dois lados e quero achar um terceiro? É Pitágoras quando eu sei que o ângulo é reto. Quando eu sei que tem um ângulo de 90 graus. Mas se eu não souber, aí como é que eu faço? Aí eu tenho que usar a lei dos cossenos, né? A lei dos cossenos, ela se assemelha um pouco ao teorema de Pitágoras, tá? Só que a gente começa com quem? Aqui sempre para quem o ângulo está apontando. Então esse ângulo está apontando para o 7, então a gente vai começar com 7 aqui, tá? Como se fosse o teorema de Pitágoras, ó. 7 ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. O que é que a lei dos cossenos vai ter a mais? Agora esse fator, ó, menos 2, sempre menos 2. Vezes o primeiro lado, vezes o segundo lado, que são esses lados que estão aqui, desse lado da igualdade, né? E por que o nome é lei dos cossenos? É óbvio que vai ter que ter o cosseno, né? Então, vezes o cosseno do ângulo que eu conheço. Que nesse caso é o ângulo de 60, tá? E agora aqui não é uma conta difícil, mas é um pouco grande, então tem que ter paciência. Então, vamos lá. 7 vezes 7, 49. 5 vezes 5, 25. X ao quadrado eu vou repetir. Menos 2 vezes 5 vai ficar menos 10. Então vai ficar menos 10 vezes x vezes o cosseno de 60. Agora a gente precisa saber quanto é o cosseno de 60. Então se você
está aí com os estudos em dia, né, você vai ver que o cosseno de 60 vale 1/2, ok? Então vamos lá, o que é que acontece agora? Esse 2 que eu acabei de colocar aqui, eu posso cortar com 10 que está aqui em cima, que é uma multiplicação, e aí só vai restar 5, tá? Então como é que vai ficar aqui? Ó? Eu vou puxar aqui para cima, ok? A gente vai ter essa situação aqui, ó. Eu vou passar o 49 já para o lado direito, tá, pessoal? Então vai ficar assim, ó, 0, não vai ficar ninguém do lado esquerdo, igual a 25, o 49 passou menos 49, aí vamos repetir o resto, mais x ao quadrado, menos, quanto foi que ficou lá? Eu cortei 10 por 2, ficou 5, então 5 vezes x, 5x. E agora eu vou só escrever esse x ao quadrado primeiro. Então, x ao quadrado menos 5x, só estou mudando a ordem que eu escrevo, tá? 25 menos 49 vai dar menos, aqui dá uma diferença, se fosse 50 era 25, então vai ser de 24, né? Então, menos 24. Tudo isso igual a zero. E aqui a gente encontrou exatamente o que você está pensando, uma equação do segundo grau. Como é que se resolve uma equação do segundo grau, pessoal? Certamente você disse aí, fórmula de Bhaskara, e não está errado, tá? Só que existem outros métodos, né? Geralmente quando os números são fáceis assim, né? Especialmente quando o coeficiente A aqui ele vale 1. Quando esse coeficiente A aqui ele vale 1, que é o caso, que é o nosso caso aqui, a gente pensa assim, ó. O coeficiente B aqui é menos 5. O que é que significa isso? Que a soma das raízes, quando eu somar o x' com o x2', tem que dar sempre o inverso desse número, tá? O inverso aditivo, né? O número que são trocados. Então, se ali está menos 5, a soma desses dois números tem que dar 5. E esse coeficiente C, que aqui é o nosso menos 24, ele está representando o produto das raízes, né? Que é o x' vezes o x2'. Perceba que um produto só vai dar negativo se um número for positivo e o outro negativo. Então agora você já começa a pensar em dois números que a multiplicação deles dê 24. Por exemplo, 1 e 24. 1 vezes 24 é 24. Mas quando eu somar 1 com 24, ou subtrair 1 com 24, não vai dar 5. Então já não dá. Vamos pensar no 2 agora. 2 com 12. 2 vezes 12 dá 24. Agora se eu somar 2 com 12 ou subtrair, não vai dar 5. Então vamos para o 3. 3 com 8. 3 vezes 8 dá 24. Se eu somar 3 com 8, passa. Mas se eu subtrair 3 com 8, aí vai dar 5 ou menos 5. Então tem que ser essas as raízes, tá? Então aqui como é que eu vou concluir? Se é 3 e menos 8, ou se é menos 3 e 8. Eu sei que a soma tem que dar 5. Se eu disser que é 3 e menos 8, quando eu juntar esses dois números vai dar menos 5, né? Que é o valor que está lá na equação. Mas a soma é sempre o oposto do que está na equação. Então não pode ser 3 e menos 8. O que é que significa aqui então? Que o x' tem que ser igual a menos 3 e o x2' tem que ser igual a 8. Vamos entender aqui, ó. 8 vezes menos 3 dá menos 24, esse é mais de cara. E 8 menos 3 dá 5, que é o oposto do que está na equação, que é menos 5. Só que nota que x aqui é ao lado de um triângulo, então não existe, é um comprimento, né? Não existe comprimento, distâncias negativas. Então esse x igual a menos 3, embora seja solução da equação, não é solução do problema que gerou a equação. Então menos 3 aqui está fora, ele não convém, né? Não faz sentido. Então tem que ser x igual a 8, beleza? Então quer dizer que esse terceiro lado do triângulo será o lado 8. Vamos lá nas alternativas? Ver o que é que tem, né? Então, 8, letra C, beleza? Foi uma prova aí um pouco longa, né, pessoal? Se vocês forem ver, não foi uma prova tão simples, mas estivemos juntos aí. Qualquer dúvida, vocês já sabem que pode postar nos comentários. Se essa resolução tiver te ajudado, eu peço que você curta o vídeo, tá? Para você não custa nada, mas é importante para a gente. Inscreva-se no canal e ative as notificações, que você vai ficar sabendo toda vez que tiver vídeo novo no canal, ok? Então, pessoal, é isso daí. E eu espero vocês no próximo ano para o vídeo do SSA 2, ok? Então, valeu e até a próxima. Obrigado.